ver se agora vai. Sim. Vamos ver se agora vai. Opa, agora está gravando. Isso aí. Beleza. Não quero ver os participantes. Vocês estão vendo a tela, ouvindo bem? Sim, estamos vendo aqui. Sim. Então vamos lá. Pessoal, deixa eu passar um recadinho para vocês. Vocês têm que fazer o avaliar, hein? O avaliar. Muito poucos alunos fazendo o avaliar. E se vocês não avaliar, eu não sei quem é que vai avaliar. Então, Agora eu não estou vendo mais a tela, senhor. eu recado para vocês. Voltou. Vocês têm que avaliar o negócio, o coisa aí. Tá bom? Recado passado. Estou tentando marcar aqui as nossas aulas no laboratório, as próximas. Vocês serão atualizados lá no grupo do cálculo numérico, lá das informações, tá bom? Então, nada de ficar em casa nas próximas aulas. Provavelmente lá no laboratório lá do campus aeroporto. Dito isso, voltamos aí para a nossa historinha aí de controladores P&D. Agora que já apresentamos os conceitos mais básicos, nós vamos para a parte mais importante aí, né, dessa história de projeto para controladores para processos industriais. O que a gente acabou de ver? O que a gente acabou de ver foram as ações básicas de controle, né? Liga e desliga, proporcional, derivativa e integral, né? E as equações delas, né? Os efeitos dessas ações no lugar das raízes, né? Se adiciona polo, se adiciona zero. O que é que acontece? Essas três ações, a proporcional, a derivativa e a integral, elas constituem os controladores mais utilizados na indústria. Controlador P, apenas ação proporcional. Controlador PI, ação proporcional integral. E PID, ação proporcional, integral e derivativa. Esses tipos de controladores, eles se mostram muito importantes, né? Porque mesmo sem conhecimento da matemática e da física, né, você pode conseguir controlar ou obter um comportamento adequado utilizando esses controladores aí, né? Principalmente o P&D, né? Mesmo que você esteja olhando mais para a dinâmica da coisa do que olhando ali para as continhas mesmo, né? Que é todo esse background que a gente adquiriu até aqui, que é a parte de modelagem de sistemas, né? Nós vamos estudar os efeitos que esses controladores têm nos sistemas dinâmicos, né? Utilizando a análise temporal e do domínio da frequência. Nós vamos ver também como ajustar parâmetros de controle para obter um comportamento desejado. E também veremos métodos de sintonia que nos auxiliarão na obtenção de valores de parâmetros desses controladores, né? O que a gente viu até aqui foram as ações básicas, né? E estamos interessados agora nas três: proporcional, derivativa e integral. Nós vamos utilizar essas ações para criar os controladores que estamos falando aqui. P, apenas proporcional. PD, proporcional derivativo. PI, proporcional integral. PID, proporcional integral derivativo. E também temos as possibilidades de controladores proporcional integral derivativos modificados, né? Que é o nosso material traz, tá? Dispositivos, né, com controladores lógicos programável, por exemplo, geralmente eles têm um algoritmo de controle P&D, né, pré-implementados. Aí ficaria a cargo do usuário sintonizar os parâmetros desse controlador, né? Isso aí é muito utilizado para controlar motores, né? Ainda não estou nessa parte, né? Tá? Mas aqui a gente vai focar nessas três possibilidades: P, PI, PID, né?
A gente sabe que a ação do controle P não acrescenta polos nem zeros, né? Controle proporcional. A gente já tinha visto isso anteriormente, né? No resumo. Ele não acrescenta nem polos nem zeros no sistema de malha fechada. Ele apenas faz com que as raízes dos sistemas caminhem dos polos para os zeros. Quer dizer, ele modifica, né? Ele não acrescenta, mas ele muda, né? Ele faz com que as raízes caminhem para os polos, né? Caminho dos polos para os zeros da malha fechada, né? Ao utilizar o controlador P, a resposta de um sistema como o da figura 4.16, esse aqui, ó, a resposta de um sistema como esse, já vimos anteriormente, né? A resposta desse carinha aqui, ó. A resposta de um sistema como esse aí, a uma entrada degrau, apresenta um erro estacionário de regime, calculado utilizando o teorema do valor final, como mostra a próxima equação, né? O sistema utilizado no exemplo é apresentado na figura 4.16. E a nossa função de transferência é 1 sobre t de s mais 1 ali, aquela mais simples possível, tá? Então, voltamos aqui na figura do sistema de controle, né, que a gente está falando, com ganho proporcional. Aqui está o ganho, tá de P, proporcional, função de transferência, saída aqui, bonitinho, aqui a realimentação, né? Feita por quem? Com base numa proporção do erro, né? Uma proporção do erro. Tá? E essa equação que vem a seguir, que nós estamos falando, é o quê? E nós estamos calculando ali a seguir. O que nós estamos falando, né? Nós estamos calculando isso, né? Exatamente, né? E aí a gente usa esse limite aí, toda essa conta aí, para chegar aqui nessa equação aqui. Toda essa coisa aí, mas o importante é esse finalzinho aqui, tá? Então, o que a gente está calculando aí, conforme eu disse, é o seguinte, né? Nós estamos calculando, né? A resposta desse sistema, ela apresenta um erro estacionário de regime, que é calculado usando aquelas equações ali, tá? Então, o limite do erro quando t tende a infinito. Quando o tempo vai para infinito, o que acontece com o erro, né? O que vai acontecer, né? E aqui nós temos, primeiro a gente transforma isso aqui para o domínio da frequência, blá, 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 mas o importante é chegar assim, tá? E ainda falando do controlador proporcional, né, nós vamos ver a seguir que ele se comporta como ele se comporta com um sistema onde há distúrbios. Seriam distúrbios no sistema? Tá? Vamos pegar um exemplo aí de um sistema mecânico rotacional, logo aí abaixo, para entender essa ideia aí de um sistema onde há distúrbios. Né? Ali é um sistema rotacional, ele tem alguns parâmetros, né? Nós começamos com esse J, que é a inércia. Né? Nós temos o chamado amortecimento viscoso, aqui, ó. Certo? Então, o que nós temos aqui? Algo como um pistão. Né? Certo? Nós temos aqui o amortecimento, né? E a inércia quer dizer, se ele está parado, ele tende a ficar parado, se ele está em movimento, tende a ficar em movimento, né? Mas, né, esse movimento dele, ele tem esse amortecimento viscoso aqui, né? B. E a entrada é um torque, T. Aqui, né? Bom lembrar que ele é um sistema rotacional, tá? E nós também temos o distúrbio do sistema controle, que é o torque D aqui, né? Esse último aqui. A saída desse sistema aqui vai ser um ângulo θ, né? Significa que, já que ele é rotacional, a saída é o ângulo, né? Você girou até onde? Quanto você girou, né? Tá? No espaço de estados, como é que ficaria essa situação aí? Já que a gente já mais ou menos entendeu ela. Espaço de estados, não, digo diagrama de blocos. Né? Nós temos, então, aqui a função de transferência, certo? A saída, que é aquele θ desejado. Mas, antes de você ter a sua saída desejada, você vai ter um erro, certo? Então, você tem a realimentação.
Aqui nós temos o KP, que é o ganho, né? A correção. E esse D de S é quem? É o distúrbio, né? Isso aí vai se assemelhar ao esquema do HD, né? Que eu tinha trazido aqui no início, né? Você tem um distúrbio. E é possível você aplicar a ação proporcional, né? Quando você tem um distúrbio. Esse exemplo traz isso aí, né? Iniciamos aqui com a entrada zero, né? O negócio está paradinho lá, certo? O distúrbio é uma perturbação integral, né? Amplitude alfa, né? O sistema apresenta um erro de regime permanente, que tem esse valor alfa sobre Kp, porque se é proporcional a essa ação, né? A gente vai ter um erro de regime permanente, né? Certo? Isso aí a gente já viu. E o valor dele vai ser alfa sobre Kp, né? Já que alfa é um ângulo. Certo? E Kp, quem é Kp? É o número real que eu multiplico pelo erro, perfeito? Tá aqui nessa. Então, essa vai ser a ideia. Se eu aplicar o limite, igual eu apliquei ali atrás, né? Sobre esse erro, o t indo para infinito, eu obtenho alfa sobre Kp, tá? Que é essa coisa aqui, tá? Negativo, aliás. Tá? Evidentemente que esses cálculos aqui são mais para mostrar, né? Do que para calcular. Para a gente diminuir o erro, a gente pode melhorar a resposta desses tipos de sistema, adicionando a ação de controle integral. Tá? Lembra que o controle integral ele tinha essa ideia, mitigar o erro? Então, para melhorar a resposta desse tipo de sistema, a gente pode adicionar a ação de controle integral, ou seja, utilizar um controlador PI. Certo? O modelo matemático PI é dado pela equação 4.14. Essa daqui, o controlador do tipo PI, vai ser dado por essa equação aqui, no final das contas, né? Por quê? Porque nós temos 1 sobre TI de S, se lembra dessa parte, né? E esse Kp era de quem? Do controle proporcional, lembra? Lembra, não? A gente acabou de ver, né? Do proporcional. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem um erro permanente ali, a gente vai adicionar um controle PI, certo? Um controlador PI. Isso, não é? A gente vai trocar um pelo outro, não, vai adicionar. Então, aqui vai aparecer o teu Kp, tá ali, e o controlador integral, certo? A adição da ação integral de controle ao sistema faz com que sejam adicionados um polo. Lembra? A ação integral adiciona um polo. Na origem do plano complexo e um polo, no caso da malha aberta, né? Na origem do plano complexo e um zero de malha aberta, aqui nesse lugarzinho aqui, ó, 1 sobre TI, negativo. TI, evidentemente, é o tempo de ação integral, certo? E quando a gente substituir o controlador do tipo P, que é o proporcional, por um PI, proporcional integral, o erro de regime permanente vai se tornar nulo, né? Porque o integral, ele vai mitigar o erro, certo? O proporcional vai ter erro permanente. Então, se a gente trocar o proporcional pelo proporcional integral, o erro vai se tornar nulo, tá? Vai se tornar nulo. Aí entra naquela parte do tribunal. Você lembra que a gente tem um erro, por exemplo, qualquer... A questão é o seguinte, você sempre vai ter um erro, né? Porque no proporcional é o seguinte, vamos pensar lá na caixa d'água, lá, na boia. Nós tínhamos o erro, né? Aí você vai diminuindo o erro, certo? Diminuindo. Mas ele nunca vai ser zero, né? É como se fosse uma função que nunca vai tocar no zero. Ela vai ser menor, mas vai ser permanente, né? Isso. Mas, em algum momento, vai ser insignificante. Espera-se que seja. Certo? Tá bom? Matematicamente é isso aqui que vai acontecer, tá? Equação 4.15. Matematicamente é isso. Né? O limite do seu erro, quando o tempo está indo para infinito, vai dar zero, tá? É isso que vai acontecer no PI. Se eu voltar aqui
no controlador, na ação proporcional, que era esse caso aqui, qual que era o erro de regime permanente? Era essa taxa aqui, né? Era essa taxa aqui. Agora, quando eu troco isso aí pelo PI, é esse número aí que está aparecendo aí na tela. 0. Tá? O mesmo acontece com o sistema cujo diagrama de blocos se encontra na figura 4.16. Eu não sei se a figura está para frente ou está para trás. Eu me perdi aqui na figura. 4.18, 4.16, essa daqui. Ó. Né? Porque a gente estava falando desse carinha aqui. Ó. Esse aqui é o quê? É do sistema rotacional com distúrbio. Mas vale para um sistema de controle com malha fechada. Você trocar o proporcional por um proporcional integral, você vai obter esse erro aí. Quando o tempo vai para infinito, o erro vai zerar. Certo? A equação aqui da anterior dá zero também, tá? A figura 4.19 mostra as respostas ao degrau de um sistema de primeira ordem, né? Vamos pegar um sistema de primeira ordem e vamos ver as respostas para esse sistema aí, em relação ao degrau, né? Em malha fechada, que é aquela configuração lá 4.16. Essa daqui, ó, 4.16, essa daí. Aqui, ó. 4.16, tá? Esse sistema. Tá? Opa, tá aqui. Com diferentes configurações de controles P e PI, proporcional e proporcional integral. Vamos lá. Aqui, inicialmente, controlador proporcional. E aqui, controlador proporcional integral. Aqui, né, nós temos K igual a 1, K igual a 10 e K igual a 50, nesse primeiro caso. Né? K igual a 1 aqui, ó. K igual a 10 e K igual a 50, né? E nós vemos aqui, ó, nesse eixo está o quem? Está o tempo, certo? Então, o tempo vai se passando e essa curva ela vai se estabilizando, corretamente? A amplitude dela vai se estabilizando. E a gente percebe aí que essa estabilização, né, vai se dando próximo a algum valor. Aqui, aparentemente, é o 0,5, né? Para K igual 0,9 para K igual a 10 e quase 1 para K igual a 50. Isso é claro que olhando aqui para valores de T entre 0 e 3. Né? Se eu der um zoom nesse gráfico aí, o que será que vai acontecer? Né? Seria interessante dar uma olhada mais longe, né? Porque a gente estava falando de T indo para infinito, né? A gente quer saber quanto é que é o erro. Mas o fato é que se o controlador é proporcional, a gente vai ter erro, certo? Sempre vai ter erro. Agora, vou voltar aqui nesse erro aqui para discutir ele um pouquinho. O erro é alfa sobre KP. Certo? Alfa sobre KP. Alfa aqui nesse caso é o ângulo, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, antes do alfa aqui, ó. Antes de ter o sistema rotacional, o erro está dado nessa equação, 1 sobre 1 mais KP. Certo? KP é aquele número, né? Tá ali, mas vai ser esse erro aí. Agora, vamos voltar aqui. Opa, aqui nessa figura aqui. Vamos olhar para o controlador PI. Nós temos alguns valores de K, né? Porque o controlador PI também tem a parte proporcional. Né? E nós temos 3 curvas ali. Mas nós notamos aqui, principalmente nessas duas curvas pontilhadas, que elas sobem aqui rapidamente e já se estabilizam aqui no número 1, né? Certo? Seria interessante aqui também olhar um intervalo de tempo maior do que 3, né? Para a gente enxergar essa outra curva ali, qual que é o comportamento dela, porque ela parece ali que ela está crescendo ainda, né? É o que eu acho, né? Já que o erro vai dar 0 também, né? Então seria interessante olhá-la um pouquinho mais ali, tá? O que a gente percebe ali? A gente percebe que o controlador proporcional integral,
ele elimina o erro de regime permanente para a entrada degrau, certo? É isso que a gente percebe. Que o outro não elimina, né? Ó, estabilizou aqui, estabilizou aqui. É isso que a gente percebe inicialmente, tá? O controlador... Nossa, a chuva tá boa ali fora, rapaz. Ainda bem que eu vim de carro. Tô pensando aqui que eu ia sair de moto e falei, eu vou de carro porque eu tô com preguiça de andar de moto. Nem tinha tempo de chuva. O controlador do tipo P e D, com a presença das 3 ações de controle, proporcional, integral, derivativo, ele permite maior poder de manipulação da resposta do sistema por parte do projetista. Nós já percebemos que o proporcional tem a característica de fazer ser interessante, que é ser proporcional. O integral mitiga o erro. E o derivativo, qual era a característica dele que nos chamava a atenção? A sensibilidade em relação ao erro, né? Certo? A vantagem de se utilizar a ação derivativa é que ela torna o sistema mais sensível a variações do erro, né? Atuando assim de maneira antecipada sobre o erro. Mas se você tem um sistema mais sensível, significa que você está, vamos dizer assim, apto, né, a trabalhar com esse erro aí, né? Mas ele também tem esse aumento do tempo de acomodação do sistema, tá? Vamos ver aqui como ficaria a equação do controlador PID, proporcional, integral, derivativo, né? O nosso CDS ficaria com essa cara aqui, ó. Você vai ver que aqui aparece o KP, aqui aparece o TDS. Quem era o TDS? Tempo derivativo, né? E o S era o nosso erro lá no domínio da frequência, lá. A derivada do erro, na verdade, né? Já aqui do outro lado nós temos a parte integral, né? 1 sobre TIS, TI tempo integrativo. E aí, dando uma mexidinha, fica com essa cara aqui, 4.17. Essa daí seria a cara do controlador PID, que envolve, então, as 3 ações: proporcional, integral e derivativo, nessa ordem. Proporcional, integral e derivativo. O que a gente percebe aí? Percebe que ele adiciona um polo, né, de malha aberta na origem e 2 zeros nesse ponto ali que está descrito ali, nessa confusão ali, né? 2 zeros. Um polo e 2 zeros. Esse ponto ali. Isso aí, evidentemente, está tirado da equação acima, tá? Se observarmos as fórmulas das métricas temporais de resposta de um sistema como o tempo de subida, né? O tempo de subida e o tempo de pico e o valor sobre sinal, percebemos que alterando os valores de TD e TI, tempo derivativo e tempo integral, juntamente com o ganho KP, podemos fazer com que a resposta temporal do sistema se aproxime da resposta desejada. Resumo: no controle proporcional, nós mexíamos com o KP, né? Variávamos esse KP aí, né? Claro que aqui a gente brinca de dar alguns valores, né, para cada gráfico, né? Claro que você, quando você está projetando um controle, você vai ter alguma técnica, alguma explicação para a variação desses parâmetros, né? Eu, pessoalmente, já cheguei a utilizar a otimização ali, né? Minimização ali no KP. Eu tinha um negócio que demorava dias só para mexer com o ganho, né, do controle. Mas nós vimos que quando estávamos trabalhando com o integral, a gente mexia no TI e no derivativo no TD. Agora a gente vai poder mexer nos 3 ali, né, para a gente obter uma resposta que se aproxime do que a gente quer, né? Tá? As equações citadas ali, onde aparece o TR, o TP, tempo de pico, tempo de subida, e esse valor de sobresinal, são essas 3 equações que aparecem aí no slide, né? Tempo de subida, tempo de pico, né? Tá? Mas sem muita preocupação com isso aí. Uma das maneiras de escolher esses 3 valores, o KP, o TD e o TI, para o controlador,
é utilizar as especificações de desempenho do projeto a ser desenvolvido de modo a limitar os valores aplicáveis. Agora estamos falando do quê? Maneiras de escolher esses valores. A verdade é essa. Você é o pesquisador, você tem seu problema, você escolherá esses valores baseado no seu problema, nos seus objetivos. Então, qual é o seu problema? O que você quer fazer? Né? E aí você vai escolher os valores. Né? Às vezes é alguma coisa que você queira diminuir esse valor, tá? Aí existem várias explicações, tá? Isso aí vai depender muito do seu problema, tá? De posse do modelo dinâmico do sistema, existem métodos analíticos de alocação de polos, nos quais o gráfico do lugar das raízes é utilizado para fazer com que os parâmetros do controlador utilizado forcem as raízes do sistema a aproximarem-se dos resultados desejados. Né? Então, significa que a gente tem métodos de alocação dos polos. Nós temos maneiras de mexer com os polos. A gente vai lembrar que os polos mexiam com a estabilidade do sistema, por exemplo. Né? E existem métodos aí para forçar as raízes do sistema a aproximarem dos resultados desejados. Tá? Por outro lado, tudo tem um outro lado. Né? Por outro lado, é muito comum surgir a tarefa de controlar um processo ou sistema sem que se haja informação sobre o modelo. Você quer controlar um negócio e você não conhece o modelo dele, né? Certo? É possível isso aí? É possível sim, né? É para isso que existe o P&D, na verdade, né? Existem vários métodos de sintonias de P&D, das ações proporcional, integral e derivativa. Nós temos um método aqui, que é esse Ziegler-Nichols, eu não sei pronunciar, que são dois métodos de ajuste de parâmetros que resultam em um trio de valores, KP, T e TD, que fornece uma operação estável. Para o sistema, mas não garantem requisitos de desempenho. Quer dizer, garante estabilidade, mas não garante o desempenho. Tá? Mas aí é aquela coisa que eu disse, vai depender do seu problema, depender do que você está fazendo, essas escolhas aí, as maneiras de escolher os parâmetros, tá? Já que esses métodos não garantem a qualidade, garante a estabilidade, mas não a qualidade, então significa que esses métodos eles têm que ser encarados como um pontapé inicial. Porque evidentemente você quer um modelo estável. Né? Isso é só para começar, né? Então é um pontapé inicial, tá? Tá bom? Então esses métodos devem ser encarados como um valor inicial para os três valores, né? Como valor inicial para os três valores, já que você tem um sistema estável e tendo conhecimento do efeito que o ajuste de cada um deles faz no controle P&D. Um dos métodos baseia-se na resposta do sistema em malha aberta a um degrau. O outro inicia seu processo com ajuste do ganho proporcional de malha fechada, para tornar-se um sistema marginalmente estável. Aqui apresentaremos o primeiro método, que se aplica a sistemas que respondem à entrada degrau, com a curva no formato de S. Vamos considerar um sistema com essa função de transferência aí abaixo. Esse sistema aí está propositalmente mostrando as raízes, né? As três negativas, no caso. Né? Embora conheçamos seu modelo, aplicaremos o método sem perda de generalidade, como se a gente não conhecesse o modelo, né? Vamos impor uma entrada degrau e vamos observar o que acontece, qual vai ser a resposta à entrada degrau, tá? Essa daí é a equação do sistema, tá? Então, aí nós temos a resposta à entrada degrau, né? Evidentemente, aqui embaixo nós temos o tempo, né? Para verificar a resposta em relação ao tempo, né? Olha só a situação aqui, né? Com essa resposta aqui, a gente tem que encontrar um ponto, que é esse ponto A. O que acontece nesse ponto A aqui?
Esse ponto A é o ponto de inflexão da curva. Ponto na qual a segunda derivada da função é nula. Olha só. O ponto de inflexão da curva é o ponto na qual a segunda derivada da curva é nula. Bom, no computador não é difícil calcular a segunda derivada, né? Só pedir que ele calcula. No ponto em que a segunda derivada é nula, nós temos o ponto de inflexão, que é esse ponto A aqui, tá? Então, com a resposta em mãos, a gente tem que encontrar esse ponto A, que é o ponto de inflexão da curva. Segunda derivada da função é nula. E traçar uma reta tangente. Essa reta preta aqui, ó, é a tangente, ó, essa daqui. Tá vendo? Reta tangente. A distância horizontal da origem do sistema de coordenadas até o ponto de cruzamento da reta com o eixo horizontal define a quantidade L, que no caso vale a 0,055 segundos. Essa distância aqui, ó, que vai da origem até onde? Até aqui, ó, quando ela bate aqui em cima, né? Então, é daqui até aqui, ó, 0,55. Essa distância aqui vai ser a quantidade L, tá? Vai ser o número L. Você vai guardar esse número L, tá? Já a distância horizontal entre o ponto de cruzamento da reta com o eixo horizontal e o ponto de cruzamento da reta com o valor de regime permanente define a quantidade T. Voltamos aqui para encontrar a quantidade T. Na verdade, isso aqui que eu falei daqui até aqui é o T, né? Cadê o L? O L está aqui embaixo, aqui, né? Isso aqui é o T. Ah, falando aqui, ó, né? Aqui até aqui é o T. Seria como se fosse um triângulo aqui formado aqui, né? Isso aqui é o T, tá bom? Vindo daqui até aqui. O L está aqui, ó. Tá bom, então você tem dois parâmetros, o L e o T. Com esses dois parâmetros, o L e o T, você vai calcular o KP, o TI e o TD. O KP do proporcional, o TI do integral, o TD do derivativo. Usando esse método aqui. Olha só, se o teu controlador for proporcional, o KP é T sobre E. Esses outros dois valores aqui, qual é o sentido deles para o controlador proporcional? Você só usa só o KP, né? Se for TI, proporcional integral. Então, você está interessado no KP e no TI. E o TD, dane-se, né? Já no P&D, aí você está interessado nos três, né? No KP, no TI e no TD. Você vê, então, que todos eles são obtidos usando o T e o L. Que são usando o T e o L, que são obtidos a partir dessa ideia aqui da resposta integral aplicada aqui ao sistema, tá? Esse é esse método aqui do Ziegler-Nichols, acho que é assim que se fala. Então, essa maneira de você obter os valores, né? E aqui nós temos nessa figura 4.21, é o mesmo número do material de vocês, a resposta do sistema controlado após a aplicação desse método, né? Então, a gente percebe aqui que nós temos aqui ó, o tempo aqui embaixo, está indo de 0 a 6. E o que está acontecendo aqui com a resposta do sistema, né? Essa curvinha bonita aqui, ó, se estabilizando aqui, estabilizou, né? Então, por fim, a gente obteve um sistema com resposta estável, um erro de regime permanente nulo, e mais algumas características interessantes, né? A gente percebe que o tempo aqui de subida não é muito grande, depois aqui o tempo de pico também, né? E a gente não utilizou nenhuma especificação de desempenho aí, né, para calcular os ganhos do controlador, né?
E a grande vantagem foi começar a história com um controlador estável, né? A gente sabia disso, né? Era isso que a gente sabia, não era muita coisa a mais, era isso aí, tá? Nós também temos outro método de sincronização, que inicia-se colocando o modelo GDS em malha fechada, com o controlador do tipo proporcional. O ganho do controlador é ajustado até encontrar o valor que faz o sistema responder de maneira marginalmente estável, a entrada de grau. Né? Então, você começa ali com o KP, né? Esse valor de ganho é denominado ganho crítico, né? Esse KP é KCR, né? Ganho crítico. Observando a resposta oscilatória do sistema em regime permanente, devemos obter seu período de oscilação, denominado período crítico. E a partir desses dois valores, obtemos os valores dos controles do tipo P, PI, PID. Né? Ou seja, a gente começa então com a ação proporcional, certo? E a partir daí a gente passa para os valores dos controladores proporcional, proporcional integral, proporcional integral derivativo. Deixa eu voltar aqui a tabela, né? Aqui a tabela, né? Então, para o P, nós temos ali essa situação que eu disse, né, do KP. Depois, para o PI, nós temos, né, aqui, o que é o CR, o KCR? Só para voltar aqui. É o ganho crítico. Né? Metade do ganho crítico. Aqui, o que nós temos o ganho crítico, e aqui nós temos o PCR, que é o período de oscilação, né? Período crítico. E depois do PID a gente tem os 3 parâmetros, né? Certo? Então, isso aqui seria uma maneira que você inicia com o modelo com o controlador proporcional. Nossa. Vai ver, agora parece que é uma chorrada. Tá aí. Então, a gente inicia esse aí com o controlador do tipo proporcional. Estou admirando que a internet não está caindo. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Para exemplificar isso aí, pegamos essa função transferência aqui. Né? Olha aqui, ó, S3, S2, S e S0, né? Não está faltando ninguém, não troca de sinal, né? Pelo critério que a gente já viu lá, temos que o ganho crítico para esse sistema é 9, né? Aí nós temos a figura aqui que mostra que ele se torna marginalmente instável, né? Estável, na verdade, né? Comportamento marginalmente estável, né? Vai ficar aqui nessa coisa aqui, não vai sair daí. E para calcular o período de oscilação, a gente vai trabalhar lá com trocar o S pelo J ômega, né? Que a gente viu ali quando a gente estava estudando o diagrama de Bode, né? Na última aula, né? Tá bom. Né? Isso aqui seria isso aqui, né? Então, primeiro a gente determina ali o sistema é marginalmente estável, né? Usando o controlador proporcional. Aí, depois disso, você vai ver a oscilação do sistema ali, né? Nós precisamos, então, inicialmente nós temos o KCR, né? Nós precisamos do PCR em seguida, né? A próxima coisa a ser calculada. Mas aí a gente precisa trocar. Ó, aqui, ó, nós temos a função de transferência, né? S3 mais S2 mais 10S. Essa função de transferência aqui, ó, né? Mais 1. E mais KCR. Né? Que é quem? Que é a ação de controle proporcional, né? Só que aqui é o crítico, né? E aqui a gente só trocou esses S por J ômega, né? Segue o baile aqui, faz umas continhas para lá. A próxima coisa que a gente precisa é o PCR, né? Aí nós temos aqui que o período é 2π sobre 3, por algum motivo aqui, né? Porque foi definido. Né? Aí encontra o PCR com o KCR e o PCR, né? A gente volta no quadro 4.3, que é esse quadro aqui. Nós temos o KCR e o PCR, nós calculamos
os parâmetros aí para cada tipo de controle que a gente quer. Aí a gente calcula cada um deles. Então, essa daí é a segunda maneira. A segunda maneira é um pouquinho mais chata. Acho que a primeira é um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais engraçada essa daqui. Tem mais dessa daqui. Gostei mais dessa. Mas é questão de gosto. E aí? Vai cair tudo isso na prova? Vai. De controle P e D só vai cair uma pergunta na prova. Mas é uma parte teórica ou tem que ficar calculando? Deixa eu ver. Não, a prova está quase elaborada, né? Só falta elaborar uma pergunta, que é essa de P e D. E vale 1.300 pontos. Acho que eu vou colocar na parte do MATLAB. Senão a gente vai ver nas próximas aulas. Tá bom? Tá ok, então. Então, acho que dessa parte do controle P&D eu vou colocar uma de MATLAB. Se tudo der certinho, nós vamos fazer 2 aulas de MATLAB nas próximas semanas. Mas aí eu vou avisar vocês no grupo, tá? Mas aí, essa parte de P&D aí eu vou pegar alguma coisa lá do MATLAB para colocar. Porque 1.300 pontos, a questão teórica é muito ponto. Faz 2. As 2, não, é muita pergunta. Mas você vai ter quantas questões? 5, 6? Quem tá falando aí? É eu, Kelmer. Ah, tá dando trabalho. Vai ser uma só de P&D. 1.300 pontos. 6 questões por aí. Beleza. Mas é isso aí. Pessoal, mais alguma dúvida? Não, né? Então, tchau.